Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. E esse é o Dudecast 2.0, o podcast do Dude We Are Lost. Estamos de volta! E aí, Ju? Vamos falar do que hoje? Hoje a gente vai falar de The Leftovers. Semana passada teve o fim de série, né? O final de série. E se você estava dentro de uma caverna, né? Não viu a repercussão que foi, né? Esse episódio. Pois é, um desfecho bem impactante para The Leftovers, né? Série da HBO, que terminou depois de 3 temporadas. Aliás, eu acho que todas as séries grandes, assim, deviam adotar esse padrão. Poucas temporadas, não tem espaço para enrolar demais, vai e resolve a história. Poucos episódios também, né? Temporadas mais curtas, com episódios mais refinados, assim, com mais cuidado, roteiro, direção, fotografia e boas histórias, né? The Leftovers já começou boa, né? Ela é uma série baseada em um livro que também chama The Leftovers, e o autor... Tom Perrotta, né? Tom Perrotta é um dos roteiristas e envolvido também na produção da série, né? Pois é, ele junto com o Damon Lindelof, né, um dos co-criadores de Lost também, e que depois do final de Lost se aventurou um pouco pelo cinema, né? Co-escreveu o roteiro de Prometheus e que também foi bem criticado por alguns. E aí ele voltou para a TV há 3 anos atrás para fazer Leftovers, essa adaptação do livro que a Ju citou ao lado do autor, né? E foi uma adaptação muito bem sucedida, porque a primeira temporada ela praticamente cobre o livro, né? E a segunda e a terceira temporada são histórias que quem leu só o livro não teve, né? O livro tem elementos que não tem na série, a série tem elementos que não tem no livro, mas como o Davi falou, a primeira temporada basicamente cobriu a história do primeiro livro. E quando ela terminou, eu lembro de eu ter gostado muito, eu li o livro e eu fiquei bem empolgada e super assim, tipo, na dúvida, o que vai acontecer, né? Porque os caras vão agora começar do zero, criar uma nova história que não existe, né? Não tem um livro para suportar, mas ao mesmo tempo é interessante que o autor do livro tá junto, entendeu? Ou seja, de repente ele vai continuar contando aquilo que ele, né, tinha vontade e não conseguiu. Enfim, fizeram uma segunda temporada também muito boa e culminou numa terceira temporada excepcional. Bom, para quem nunca ouviu falar de The Leftovers, vamos resumir um pouquinho, Davi, sobre o que é a série. Pois é, a história começa quando 2% da população mundial simplesmente desaparece, né? Eles são varridos da face da Terra sem explicação nenhuma. Você não sabe se eles morreram, se eles foram para uma outra realidade, para um outro plano, foram arrebatados aí num viés religioso. E aí você vê a partir disso o que acontece com os 98% que ficaram, né? Como essas pessoas vão lidar com o desaparecimento de pessoas queridas, né? Familiares, algumas até crianças que sumiram. E como que cada grupo, cada núcleo de pessoas reage, né? Uns resolvem estabelecem ali um grupo de silêncio, né, os remanescentes culpados. A série lida muito com a questão dos cultos, das crenças apocalípticas que tomam força após esse acontecimento e como isso vai impactar, porque as pessoas, tipo, elas ficam desesperadas tentando entender, procurando uma explicação para algo que é absurdamente, né, inimaginável, né? A ciência não explica, religião não explica, ninguém explica. Então a gente tem aí uma população inteira refém de um sentimento e de uma dúvida e sem saber se isso vai voltar a acontecer. Aí nesse cenário você tem as relações de família, as relações, né, entre casais e de tudo que acontece no dia a dia pós esse evento, né? E como cada os protagonistas da história, começando pelo personagem do Justin Theroux, que é o Kevin Garvey, né, um policial de uma cidadezinha próxima a Nova York, uma cidade fictícia. Ele então está meio que no centro disso, porque a esposa dele, a partir desse acontecimento, ela sai de casa, abandona a família e vai se juntar a esse grupo que eu citei antes, né, dos remanescentes culpados, que são pessoas que se vestem de branco, não falam e se reúnem na frente de casa das pessoas para... Fumam sem parar, assim. Fumam sem parar, só se comunicam por bilhetes, né, escrevendo.
e acham que, de fato, as outras pessoas é que são erradas por não se juntarem a eles, porque eles entendem que muitas pessoas simplesmente ignoraram o fato e estão seguindo suas vidas como se nada tivesse acontecido. E eles querem evitar isso, que as pessoas sigam em frente, tipo, que esqueçam, né? Então eles fazem coisas assim às vezes até, tipo, violento, né? Coisas violentas, e fazem coisas agressivas para perturbar as pessoas, né? E por outro lado, tem também uma outra seitas tipo que surgem em torno de figuras que se dizem, né, messiânicos, assim, profetas. Então tem toda essa confusão em torno. Mas o mais interessante é que a série, apesar dela ter essa carga dramática, ela também brinca com o fantástico, né? Porque, por exemplo, o personagem do Kevin, em dado momento, ele morre, tipo, entre aspas, né? Então ele tem acesso a esse mundo espiritual onde ele recebe mensagens e ele reencontra pessoas que desapareceram ou que morreram. E ele volta. Então ele é encarado às vezes meio que como um novo Messias, né? Tem um dom particular e que algumas pessoas, incluindo o pai dele, acredita que aquilo é um dom que ele pode se conectar com esse mundo onde as pessoas desaparecidas foram. Né? Eles entendem que seja isso. E a outra personagem que é forte, né, que tem a história mais poderosa na série é a Nora, né? Ela perdeu a família inteira desapareceu. Assim. O marido, os 2 filhos desapareceram, ela ficou sozinha e o único familiar que ela tem é o padre pastor, né, que é da família dela, mas de resto ela perdeu tudo e ela perde a referência de mundo dela, né? E aí ela encontra o Kevin, conhece o Kevin, eles começam a se relacionar e criam uma nova família a partir dali também. Mas ela não consegue seguir em frente, né? Ela não consegue se deixar de sentir culpa, de pensar nos filhos e esse drama dela vai se desenvolvendo nas temporadas, né? Os 2 passam por situações que botam em xeque o relacionamento, a confiança, o amor que eles têm um pelo outro. E por que a gente amou tanto? A gente também não quer entrar muito em detalhe, porque a gente quer que vocês assistam a série, porque é uma série muito boa, assim, ela tem toda uma reflexão filosófica, ela tem é uma série inteligente, que ela tem pode referências maravilhosas, que toca o coração, que faz pensar sobre as questões da vida, né? Não, e ela morte. O interessante de Leftovers para mim também é que ela pode ser interpretada e vista sob vários aspectos, né? Se a pessoa quer ver aquela história sobre o aspecto religioso, ela consegue extrair camadas dali. Se ela quer ver aquela série sobre o viés filosófico de como o homem vive em relação à perda ou a falta de contato com um ente, um amigo, um parente querido, né? Você pode ver a série sobre o viés científico misterioso né? Por que desapareceram, como desapareceram, vão responder isso, não vão, né? E a série o tempo inteiro, inclusive é curioso, porque na segunda temporada, quando a série decide mudar até o tema de abertura, a música diz Let the Mystery Be, né? Então deixa o mistério existir, né? Deixa o mistério ser o mistério, né? Porque em nenhum momento eles deixam de se questionar por que aquilo aconteceu e nem de dizer que a ciência não está tentando achar uma solução. Tanto que o ponto alto do fim da temporada é exatamente cientistas teriam criado uma máquina, né, que levaria as pessoas daqui para a dimensão, para onde essas pessoas que desapareceram foram, né? Então, mas o mais importante é que durante essa jornada dos personagens, os episódios são construídos, as histórias são construídas com roteiros excepcionais, a narrativa às vezes até poética, né? Assim, Não, e eu acho legal porque eles não têm medo de arriscar também, é uma série que não se acomoda. Tanto que a primeira temporada se passa nessa cidadezinha, Mapleton o nome, e depois ela muda na segunda temporada, a história muda para uma cidade no Texas. Que chama Miracle, que seria uma cidade que, tipo, ninguém desapareceu. Então... Ela vira a cidade por si só, vira um ponto turístico de atração, porque, peraí, qual é o... O que tem ali que ninguém desapareceu, entendeu? Exatamente. Então os personagens se mudam para lá, a história vai para esse lugar, e aí você passa a explorar outras coisas, que é justamente essa busca do entendimento das pessoas, né? As pessoas querem buscar uma forma de tentar encontrar uma maneira, talvez, de seguir em frente,
né? A partir daquele ponto ali. Por que que esse lugar específico, né? O que que ele tem de tão especial assim, né? É água que as pessoas bebem? É. É o que? É uma localização geológica Algum específica? ponto magnético, alguma coisa. Então sempre tem um questionamento, né? E outros personagens são inseridos, outras tramas. E a Sim. terceira temporada acaba acontecendo quase toda na Austrália. Sim. Então, assim, é uma jornada muito louca que eles percorrem até o fim, né? E na terceira temporada, como a Ju falou, os personagens vão pra Austrália, né? Pelo menos não todos, porque a terceira temporada ela é até mais enxuta nesse sentido, são 8 episódios só, e é curiosa a forma como eles decidem abordar o encerramento da história, porque cada episódio acaba meio que funcionando como um desfecho para um determinado personagem, né? Então, diferente do que faz a maioria das séries, que é concentrar a resolução das histórias de todos os seus personagens pro último episódio, aqui não, Leftovers faz diferente. Ela aposta em episódios isolados ao longo dessa última temporada para trazer um senso de conclusão para as histórias individuais daqueles personagens. E para as histórias que importam, né? Sim. Porque, tipo, vários personagens que apareceram, eles, tipo, foram dando soluções mais simples para não ficar aquela coisa inchada, sabe? De ter que contar a história de todo mundo, né? Exato. Então essa terceira temporada ela vai nesse caminho, né? E indo para a Austrália, de novo aí apostando num cenário diferente, que já tinha sido o que tinham feito na segunda, né? Mudando de uma cidade perto de Nova York para Texas e agora para a Austrália, você leva esses personagens em jornadas de descobertas fascinantes, né? E revelações, né? A gente tem, por exemplo, a ex-mulher do Kevin, né? Que é a Lori, uma psicóloga, e a gente descobre nessa última temporada, por exemplo, que ela estava grávida. E quando aconteceu o desaparecimento, né, o departure ali, a gente descobre que ela também estava se sentindo culpada por conta disso, né? Porque ela não sabia dar orientação para os pacientes, então ela sentia... A série começa com o desaparecimento de uma mãe com um bebê, e o bebê desaparece. E aí na terceira temporada a gente vê essa mesma mãe que era paciente da Lori. E ela pergunta para a psicóloga: o que eu faço agora com a minha vida? Ela não sei, né? Então ela sente culpa por conta disso, de não poder nem dar orientação para as pessoas, né? E aí a gente culmina num episódio dela que é bem forte, né? Com ela meio que se despedindo de todos os personagens, e a última cena ela meio que dando um mergulho, e você imagina, ela vai se matar, né? Ela vai, sei lá, vai mergulhar, e lá embaixo ela vai tirar o tubo de oxigênio para acabar com tudo. E aí ela volta no final da série ainda, né? Porque o final da série, olha só, falando em ousadia, o final da série dá um salto de 20 e tantos anos, né? A gente retoma aqueles personagens, ou pelo menos 2 deles, porque o episódio final é quase todo centrado na Nora e no Kevin. 20 e tantos anos depois, a Nora vive isolada na Austrália, né? Quase como a eremita lá. E como que ela chegou aí? Então, nesses 20 e tantos anos antes, o último encontro deles foi num hotel. Ele indo encontrar, ele deixando ela no hotel, acabando encontrando o pai dele, e ela estava em busca da tal máquina que levaria ela ao encontro dos filhos, né? Então, a última cena que a gente vê desses 20 anos atrás é ela entrando dentro da máquina. E aí corta para esse futuro, né? E nesse futuro ele vai até a Austrália procurar por ela, e aí os dois acabam se encontrando. Aí ele vai para a Austrália, mas ele chega lá fingindo que a última vez que eles tinham se encontrado era lá ainda, 20 e tantos anos É como atrás. se eles nunca tivessem tido um relacionamento, né? Ele dá uma meio de louco pra ver se, tipo, vamos começar tudo de novo de outro jeito, né? Aí nisso também a gente planta a dúvida, né, no espectador. Peraí, será que estão numa realidade paralela? Ela foi pra uma realidade paralela? Se aquilo era o futuro, se era uma outra realidade, se era o outro lado. Então a gente ficou assim o episódio inteiro questionando, afinal, até porque a fotografia mudou, né? Era uma coisa mais sépia, né? Então a gente ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eles estão se encontrando qual o cenário em que eles estão se encontrando? Em que momento? E aí começa o que a gente pode dizer que é um dos melhores finais de série que já aconteceram, porque ele foi, ao mesmo tempo em que ele foi simples e poético, ele foi super inovador, né, Davi? E bonito também, né? Emocionante. Porque o grande ponto aqui é a fé, né? Não diria o grande ponto, mas dos grandes pontos é a questão de ter fé, de acreditar, né, em algo ou alguém.
E a gente vê então que a Nora, no início do último episódio, ela entra nessa máquina e a gente não sabe. Depois que, quando a história é retomada tantos anos no futuro, ela entrou na máquina e o que aconteceu? O que aconteceu? Se ela morreu, foi pulverizada, foi para outra dimensão. E aí, quando eles têm esse reencontro e o Kevin lá fingindo que eles não tiveram um relacionamento e tal, e a Nora achando que ele tá louco, né? Ou porque, como assim, cara? Você não lembra o que a gente viveu? A gente teve uma discussão muito séria num quarto de hotel aqui na Austrália e você tá me falando que a gente nunca se encontrou depois daquele nosso primeiro encontro lá atrás. E ele abre o jogo dizendo que não, na verdade ele lembra de tudo, claro, mas que não sabia como, né, abordá-la, porque ela desapareceu por muito tempo. Ele estava, na verdade, procurando por ela, né, durante esses anos todos. Ele ia todo ano à Austrália e percorria para ver se reencontrava. Exatamente. Aí ele perguntou, afinal de contas, né, você desistiu? Então você desistiu de entrar na máquina? E ela começa a falar que não. Aí você... Que é a grande virada e o que eu acho que caracteriza esse final de Leftovers como um dos mais excepcionais, assim, dentre todas as séries. Pelo menos numa história recente. Porque, primeiro, eles quebram a regra do mostre e não conte. Eles fazem justamente o contrário, que é a personagem da Nora, Carrie Coon, excepcional. Tem que ser premiada esse ano, sem qualquer dúvida, pelo que ela fez em The Leftovers. Ele também, né? O Kevin, o Justin Theroux também mandou muito bem em The Leftovers. Mas ela, assim, ela carrega muitos momentos dessa série, assim. E nesse final, quando ela decide então abrir o jogo, ela fala, não, eu entrei na máquina, eu acordei num outro lugar, que era exatamente no mesmo lugar. Acordei no mesmo lugar, só que não tinha ninguém, eu andei por quilômetros e quilômetros até achar alguma casa com alguém. E aí, então, eu percebi que nesse lugar... E ela vai contando dando mesmo. Detalhes, a gente não vê nada disso do que ela tá contando. A gente só vê o rosto dela contando e ele reagindo. E a emoção dela contando isso, né? Que ela, então, percorreu esses lugares e ela descobriu que aquele era o mesmo mundo que eles estavam, só que nesse mundo só estavam os 2% que sumiram. E para esse mundo, na verdade, era o contrário. Se para quem estava do lado de cá, 2% sumiu... Para quem estava do lado de lá, 98% sumiu. Então, a dor deles era muito pior do que a de quem estava do lado de cá. Porque aqui você tinha como né, se relacionar, se encontrar respaldo, estrutura em outras pessoas. E lá não, as pessoas simplesmente estavam abandonadas. Era um mundo, inclusive, que sofria com a falta de profissionais. Tecnologia, porque não tinha mais pessoas capacitadas, por exemplo, para... Pilotar um avião, exatamente. Então, e aí ela, nesse ponto, ela conta que ela descobriu onde estavam... Chegou à casa dela, né? E viu que os filhos estavam lá. Ficou espiando e viu que os filhos estavam bem, Os filhos estavam bem, o marido tinha casado com uma outra mulher. Então, ela percebeu, a partir daquele momento, que ela podia seguir em frente porque a família dela estava bem, né? E que... ela podia voltar, né, para a vida dela. E ela tinha perdido todos, mas eles só tinham perdido ela, né? Exatamente. Então, e aí ela disse que buscou o cientista que desenvolveu, que criou né? a máquina, e ele desenvolveu a máquina e ela voltou. Exato. Porque ela disse que ela sentia que ela não pertencia mais àquele lugar, aquela vida da família dela. Aí fica, né? Você viu o depoimento dela e você não sabe se ela entrou na máquina e desistiu, e ela refletiu sobre isso, chegou a essa conclusão. Se ela realmente teve essa experiência, se ela viu um outro plano e encontrou realmente, né, as pessoas que tinham desaparecido e tinha uma resposta para o grande mistério. Ou seja, The Leftovers criou um baita mistério e respondeu não respondendo. Exatamente. Né? Dando sempre uma ênfase muito mais humanista, né? Porque quando ela conta essa história, é uma cena que dura ali uns 5, 6 minutos, com ela só contando, a câmera focada no rosto dela, fechando no rosto dela, e às vezes mostrando as reações do Kevin. E aí, no final, ele fala, eu acredito em você. Aí ela, surpresa, né? E emocionada, né? Você acredita? Aí a série acaba, né? Então eu acho que ela acaba deixando essa pergunta pra gente, né? Se a gente acreditou nela ou não, né? Se a gente acreditou que ela realmente viu, encontrou a resposta, ou se ela simplesmente se resignou com a situação e seguiu em frente. Então, e foi uma série realmente muito redondinha. Poucos episódios, personagens bem interessantes, bem conflituosos e complexos, né? Bem tridimensionais, com falhas e acertos,
que é mais interessante, né, pra drama. Não são personagens que começam e terminam da mesma forma. Não existem vilões e mocinhos, são pessoas. São assim. pessoas com falhas e de caráter e de boa moral e que tomam decisões equivocadas às vezes e questionáveis, né? Mas seres humanos acima de tudo. Então, é uma série feliz, muito feliz nesse sentido. E o final dela coroou, porque poderia ter tentado trazer uma explicação pseudocientífica para o que aconteceu, mas não. Ela foca justamente na questão da fé. O que você acredita, né? O impacto disso na vida das pessoas fez com que elas mudassem, né? Elas passassem a se relacionar melhor com os outros, né? E a mensagem que o final da série deixa mais ou menos é esse, porque a gente vê que cada um dos personagens meio que encontrou a sua própria paz ali, né? Então, é uma série que vai ficar marcada para sempre. No meu coração, acho que no da Ju também, né? Claro, mas foi super emocionante. E também a gente fica feliz, particularmente, pelo Damon Lindelof também, porque teve a chance de, né? Dessa vez, ele... Se no final de Lost ele lidou com tanto crítico, né? Muita gente que gostou, como a gente. Dessa vez não, acho que grande parte, 90% das pessoas que acompanharam The Tanto Leftovers... dos espectadores quanto a crítica, Da crítica, né? exatamente. Então, foi um casamento dessa vez que foi feliz pra ele aí. E para quem assistiu a série, acompanhou. Mas esse podcast também não vai falar só de Leftovers, né? A gente já falou do quão marcante foi o final de Leftovers. A gente pode citar também alguns outros, né? Que entram nesse hall de finais marcantes. O próprio fim de Lost que a gente já citou, né? Exato. Apesar de muitas pessoas não terem gostado, você não pode dizer que ele não foi extremamente marcante. Tanto que tá aí 10 anos depois a gente continua, né? Discutindo, 10... entendeu? Continua... comentando, ainda é referência, ainda é marco, gostando ou não, não dá pra ignorar o impacto. Então, ou seja, é um fim de série super marcante que com certeza daqui 20 anos ainda a gente vai falar sobre isso, né? Não, sem dúvida, né? Pro bem ou pro mal é um final marcante. Nem sempre um final marcante é um final excepcional, né? Ele pode ser um final marcante porque todo mundo odiou, mas não foi o caso de Lost porque ficou bem dividido, né? Muita gente odeia, mas também tem muita gente que ama. E aí depende mais da experiência e da expectativa que cada um tinha àquela altura, né? Eu só quero que o final responda os mistérios. Eu quero que o final me traga a resolução para a jornada desses personagens. Então, ele fez uma coisa e não fez outra, isso é bom, isso é ruim. E aí vai de cada um, né? Não tem como você avalizar e também condenar quem acha que é horrível, porque depende do motivo da pessoa achar aquele horrível, né? Mas tem mais sinais de séries que foram muito marcantes, né? O Sopranos, por exemplo, né? Em 2007, perdão. Ele foi muito marcante também porque ele foi divisivo, porque ele deixou em aberto. Ele é um final ambíguo, né? Você não sabe exatamente o que aconteceu, né? Se o protagonista morreu, se ele não morreu, o que aconteceu, se ele assumiu os negócios de vez ali. É um final que é bem corajoso, do David Chase, criador da série, e Sopranos, que foi tão premiada, né? E tinha já o saudoso James Gandolfini, um dos seus últimos trabalhos, e teve esse final bem dividido com uma cena que tá rolando da família, e aí, de repente, você corta para uma tela preta e você não sabe exatamente o que aconteceu, né? Alguém entrou num restaurante, matou o protagonista da série, o Tony Soprano, matou a família toda. Então você não sabe se é uma cena que terminou com o protagonista sendo assassinado ou se simplesmente era alguém que estava entrando num restaurante. E então é genial por conta disso e é marcante por conta disso, porque você pode interpretar aquilo de diversas maneiras, né? E na época, em 2007, a própria crítica se dividiu muito, né? Não foi só os espectadores. Então fica também até hoje ainda como um final absolutamente marcante. Assim como foi também de Battlestar Galactica, né? Mas Battlestar Galactica, ao contrário, ela teve um final, né? Ela contou uma história e chegou no final. Teve um desfecho, mostrou uma solução. Que é quando, né, eles encontram finalmente... a Terra, né? Então, assim... E, claro, e dali tem alguns desdobramentos. Mas, ou seja, culminou com o fim. E como ele se desdobrou, o que aconteceu com os personagens. Então, isso tudo fez com que a história fosse realmente... tivesse um final também com muita repercussão. Eu me lembro, na época, que eu fui uma das pessoas que criticou um pouco o desfecho de algumas histórias.
né? Não foi um final unânime, mas como a gente falou antes, foi um final que repercutiu, né? Que todo mundo discutiu. E um final também corajoso, porque ele brinca com a questão de estabelecer aquela história como se fosse uma história da própria formação da humanidade. Exatamente. Né? Como se aqueles personagens fossem os fundadores da Terra, né? Então é corajoso nesse sentido e marcante, né? Porque é uma ficção, né? Brinca com tantos mitos que a gente tem, né? De tantos livros que já foram escritos sobre isso, né? De que eram os deuses astronautas, né? E é interessante nesse sentido também, né? E até hoje é curioso, porque recentemente teve um encontro da galera do elenco de Battlestar Galactica, né? Até perguntaram ao Ronald Moore, que foi o criador dessa versão, se já estava na hora de ter um novo reboot, né? Na série e tal. Ele até ficou, né, meio que... Não pode ter, né? Mas a história que eu queria contar, eu contei bem, né? E, de fato, contou muito bem. Porque era uma série que navegava por temas políticos, né? E discutia muito a relação humana, né? E como que os humanos... Como que o homem lida com o diferente, né? O que ele enxerga como ameaça. O próprio mito de origem, né? E a tecnologia, né? O papel da tecnologia nisso tudo também. Do desenvolvimento do homem a partir disso, né? É uma série muito rica tematicamente. Assim como outra de ficção também, que teve um final que acho que muita gente gosta pra caramba, que é Fringe, né? Também foi uma outra série de ficção que teve um final bem memorável no sentido do que ele representa, né? Da ideia de sacrifício e de até que ponto você vai, ou se existe um limite para que você sacrifica uma coisa que você gosta tanto para garantir que essa mesma coisa continue, ou essa mesma pessoa, no caso, continue existindo, como era a história dos Bishops, né? Do Peter e do Walter Bishop, que era uma série também... Foi uma série, né, que navegou por tantos temas, né? Embora seja ficção científica, ela brincou com muitos temas de relevância também, né? A lá Leftovers, espiritual, filosófica, científica... Brincou com o mistério, né? E com o sobrenatural em muitos momentos também. E tinha um protagonista que era super carismático, né? Que era o Walter Bishop. E ele era o centro da série, né? Ele era o alívio cômico, ele era as partes que a gente, né, enchia os olhos de lágrimas. A história toda girava em torno dele. E o fim exigiu que o personagem principal e mais amado, né, fizesse um grande sacrifício, né? Então também tem que ter esse nível de coragem de saber a hora certa de matar os personagens, né? Porque às vezes a gente vê aí umas séries em que a gente ama personagens, mas eles são assim, tipo, vão pro... Às vezes séries terminam de forma confortável, né? Exatamente. Ou então, tipo, matam os personagens à la louca como se isso fosse um recurso, né, interessante, né? Enfim, tipo, banalizam o recurso, né? E aí você fala isso de matar os protagonistas. É interessante porque essa outra série que a gente vai falar agora, que também teve um final que marcou muita gente e marcou a época também, porque foi um evento, né? Foi o final de Breaking Bad. A série também termina com o protagonista morrendo, né? Você pode entender que aquilo foi um sacrifício dele, né? Ele finalmente aceitando que ele tinha se tornado essa pessoa ruim, né? Porque quando Breaking Bad começa e vai se desenvolvendo, você vê o personagem, o Walter White, usando sempre a desculpa de que ele está fazendo aquilo pela família dele. Que ele tinha que deixar uma coisa para a família dele ficar confortável. Mas aí, quando a história vai evoluindo, você percebe que ele passa a gostar daquilo, né? Porque ele é bom no que ele faz ali. Ele é o melhor químico, ele é o cara que faz a melhor droga, ele consegue derrubar um chefão do cartel local, então ele consegue ser o novo chefão. Ele gosta daquilo, né? E ele abraça aquilo com todas as forças. E no final da série você vê que aquilo, ao mesmo tempo, também destruiu a família, porque ele passou a aterrorizar, né? Ele passou a ser visto como uma grande ameaça para a própria família, né? E você vê um final da série que termina com esse protagonista, não dá pra dizer, cravar, nossa, então ele teve redenção no final. Não sei se dá pra dizer que é uma redenção, né, o final de Breaking Bad, mas é um final impactante justamente porque é um personagem que prefere não prolongar o sofrimento daqueles que ele dizia querer proteger, no sentido de ter ele por perto, né, e de saber que aquele império todo ao redor dele ali ia acabar culminando na morte da própria família, né? Que é um mundo de violência extrema, absurda, né? Teve outros finais de série que
embora até sejam marcantes, né? A gente não dá pra dizer assim, nossa, esse é um final marcante, mas no sentido negativo, né? Porque são finais que eles meio que não dizem a que vieram, né? O final de... Por exemplo, séries que a gente gostava muito, que eram séries muito boas, que tinham um potencial grande, mas que foram perdendo e acabaram de forma assim, patética às vezes, né? Essa, por exemplo, House, eu não diria que foi um final patético, porque o final em si, isoladamente, eu até acho legal. O problema é o caminho que leva até aquele final, né? Porque é um caminho arrastado, né? Personagens claramente já estavam... Acho que os próprios roteiristas da série já estavam cansados, né? Queriam encerrar aquilo porque já não tinha mais para onde evoluir, né? A série virou uma cópia de si mesma, né? Uma cópia ruim de si mesma nas últimas temporadas. House durou 8 temporadas. Foi se esgotando a graça do personagem, o mau humor, né, engraçado dele, o jeito rude, que às vezes a gente até, né, curtia, mas aquilo foi se tornando, foi criando o veneno da história, entendeu? Porque o negócio não saiu do lugar, ele mal e mal evoluía, não ia a lugar nenhum. Quando você achava, bom, agora ele vai engatar um relacionamento, ele vai aprender alguma coisa, se tornar uma pessoa melhor, aí não, ele só piorava. Ele se sabotava, Só né? se sabotava. Então, assim, o grande desfecho foi que, sei lá, teria largado tudo aquilo que ele, de alguma maneira, mais amava, que era o trabalho dele, né, por causa do amigo. Então, sei lá, o amor pelo amigo, né, é que, sei lá, teria mexido com ele. Mas, assim, também não era uma coisa tão justificada, não né? se sustenta porque ele passou a série inteira sacaneando o cara também, entendeu? Não sendo tão legal assim com um amigo dele. E aí dele. sofre uma mudança repentina, brusca, pra justificar um final mais agridoce, né? Pois pra história, então, né? assim, tipo, fica meio inverossímil você achar comprar que ele realmente mudou só porque perdeu o amigo, entendeu? Por causa da doença do amigo. Sendo que, né, em outros casos, ele simplesmente sacaneou o cara e né, azucrinou a vida o que pôde, né? Mas uma série que teve um final... Esse, assim, teve um final patético, ridículo. E unânime, né? Acho que ninguém gostou, todo mundo odiou. Se você que tá ouvindo conhecer alguém que goste do final de Dexter, por favor, nos avise aí, porque essa pessoa tem que dizer por que é tão bom assim esse final, que acho que quase todo mundo odeia, né? Um final covarde, um final claramente feito por alguém pensando, bom, um dia a gente vai retomar a história, então a gente não pode matar esse protagonista, né? Porque eles fazem de tudo no final, menos o mais importante, que era justamente dar um fim, um desfecho para esse personagem, né? Que era um protagonista... Tinha lá um certo carisma, mas a gente era um psicopata, um serial killer, uma pessoa que matava os outros, né? E Dexter segue por esse caminho, mostrando um personagem que simplesmente foge, vai para um lugar qualquer e se distancia de todo mundo, né? A irmã morreu, né? Ele perdeu a esposa, que teoricamente ele gostava, mas abandonou os filhos, né? Simplesmente abandona os filhos no final da história para se isolar em um lugar qualquer. Tem coerência, porque primeiro ele é um psicopata, e segundo ele tem família, se preocupa com a mulher, depois tem irmã, é meio estranho, né? Então, assim, tipo, não tem coerência, sabe? A série começou bem, e engraçado, né, como ela começou, quando ela começou, a coisa que eu mais pensava era, meu Deus, como é que isso vai acabar? Será que ele vai ser pego, vai ser julgado, vai ser como que a sociedade vai reagir, descobrindo? Ou seja, a gente não teve, assim, tipo, aquilo ficou sempre velado, aquela história ficou sempre naquele, né, no submundo, nada surgiu, quem ousou, sei lá, descobriu alguma coisa, quem chegou mais perto acabou morrendo. Então, ou seja, foi uma história que não saiu do lugar, nada acontece feijoada, entendeu? Foi covarde, foi um final covarde, o mais cômodo possível para quem pensa em, né, vamos continuar isso de alguma forma depois. E essa possibilidade ainda continua no ar aí, né? E outra que teve um final bem decepcionante também, embora seja uma série muito boa ao longo de toda a sua trajetória, ou quase toda, né? Mas o final em si é bem decepcionante. Good Wife, né? Foi marcante, mas foi decepcionante, né? Eu me lembro que quando eu comecei a assistir, eu amei, assim, tipo, devorei a série, fiz maratona, vi um episódio atrás do outro, mas as últimas temporadas, nossa, a personagem da Alicia é muito chata, foi assim, tipo, porra, ela estragou a série, entendeu? Então, assim, pra mim, o fim foi coerente com as últimas temporadas. Uma chatice sem tamanho, entendeu? Tipo, a única coisa boa desse fim foi que deu origem a um spin-off maravilhoso, que é The Good Fight, que a gente vai falar aí num outro momento. Mas a gente até comentou brevemente no cast passado, né?
Mas de fato, né? Eu não sei se foi ali porque a Juliana Margulies, a atriz, ela, né, uma briga de egos, ela foi afastando, foi meio que sabotando a série, né? E a série vai caindo, né? A partir da 5ª temporada, quando o personagem do Will, ele sai da série porque ele morre. Um episódio bem impactante. E a partir daquilo ali, a série dá uma desandada, né? A própria personagem da Kalinda, que era uma espécie de braço direito da Alicia, parece que as atrizes tiveram um entreveiro nos bastidores, e aí a Kalinda acabou sendo afastada, saiu da série. A personagem da Alicia perdeu força, né? Porque a história dela e ficava entre muitas idas e vindas, né? Ai, não se decidia, não sabia o que ela queria. Não sabia se queria ser candidato, se queria ter um escritório próprio, se queria ter... Se ela queria ficar com um, se ela queria ficar com o outro. E sempre naquela falsa moralidade, entendeu? Uma hipocrisia sem tamanho. Pra mim, chata, assim, se comparasse com os outros personagens, entendeu? Pô, o Eli, a Daiane, entendeu? Pô, todo mundo brilhou, menos ela. Pois é. Bom, gente, como a gente já tinha falado na retomada desse podcast, não serão podcasts longos, né? Esse também não vai ser longo, então a ideia era realmente destacar algumas dessas séries com finais marcantes pro lado positivo ou pro lado negativo. A gente claramente deixou muita coisa de fora aqui, ou porque a gente não viu todas as séries e todos os finais. Ou porque a gente esqueceu mesmo. Exatamente. Então, fica aí o convite, né, para você repercutir com a gente o tema desse podcast, né? Qual foi a série que te marcou mais? Melhor fim, pior. O que você achou do final do Leftovers? Você gostou também, como a gente gostou? Enfim. E se não assistiu a série, né? Faça o favor, claro, faça a gentileza sim. de assistir, né? Faça esse favor a você mesmo e veja The Leftovers, que vale muito a pena. E também essas outras que a gente citou aí, que assim, a gente deu muito spoiler, como vocês perceberam, né? Mas teoricamente a gente tá falando aqui para quem viu já essas séries todas aí, né? Mas então é isso. Repercuta com a gente, compartilhe aí com seus amigos, né? E ajude a gente a fazer esse podcast também ter alguma relevância, né? Isso aí. E a gente espera vocês no próximo. Isso aí. Grande abraço. Tchau. Você ouviu o Dudecast 2.0, o podcast do Dude You Are Lost. Gostou do podcast? Então compartilhe nas redes sociais, curta a nossa página no Facebook e siga o nosso perfil no Twitter, Dude You Are Lost.